Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio e esse episódio especial. Hoje estou aqui com o maior advogado do Brasil, Dr. Raimundo Palmeira. Raimundão, tudo certo? Tudo bom? Doutor Rodrigo Monteiro, olha, é uma honra estar aqui. Eu costumo dizer em aula, em palestras, quando vou referenciar grandes advogados e advogadas, o nome de Rodrigo está no meio. Não só pela competência, também. Obrigado. Mas também pela envergadura moral. É um colega que a gente tem, assim, uma tranquilidade de trabalhar com ele. É um colega que jamais você verá, doutor Rodrigo, passar a perna em outro colega. É uma das boas parcerias de a gente ter na advocacia. Eu tenho um carinho muito grande por Rodrigo. Valeu, Raimundão. Obrigado pela deferência. E você é nossa referência na advocacia. Eu comecei em 2010. Você já era um advogado conhecido em todo o Brasil, uma referência no Tribunal do Júri. E a primeira pergunta, Raimundão, que eu vou fazer a você, o que te motivou a escolher a advocacia, especialmente a advocacia criminal? Bom, a minha história de vocações, ela vem desde jovem. Eu digo muito isso nas entrevistas, nas palestras. Na minha época, o funcionário público gari não era um funcionário público. A gente chamava de lixeiro. E saía naqueles caminhões, sem ser esses caminhões modernos, correndo e jogando os conteúdos das latas de lixo ali. Eu pequeno achava uma coisa linda aquilo. Achava assim uma profissão muito bonita, que é bonita, é linda. É mais importante do que muito pós-doutor para a sociedade, né? Porque ali é um agente político. Perfeito. Porque ele promove a limpeza e a convivência da cidade. E o meu sonho era ser gari. Eu dizia que era ser, naquela época se chamava de lixeiro. Eu não sabia, na época, das dificuldades que uma classe tão importante passa. Esquecida de governo, esquecida. O servidor público em geral é esquecido desses governos de direita, de esquerda, de meio, de cima. O quadro político no mundo hoje, os poderosos só preparam-se para cuidar dos seus bolsos, infelizmente. Ninguém está preocupado com o povo. Bom, aí eu comecei a crescer e ver que aqueles rapazes tinham uma dificuldade muito grande, porque eram esquecidos. E aí eu tinha um padrinho que era padre, um verdadeiro santo, hoje em processo de canonização, Monsenhor João Beckmas. Quando meu avô perdeu tudo, ele é uma das pessoas que deu a mão de parentes, e era meu padrinho, e que ajudou na nossa educação muito. E eu resolvi ser padre. E aí eu andava celebrando pequeno ainda, né? Andava celebrando missa enrolado de lençol, comendo bolacha para dizer que era hóstia, até um dia em que a ilusão caiu, porque eu descobri que padre não namorava e nem casava. Aí acabou. E aí veio minha adolescência. E a minha adolescência foi em pleno governo militar. Minha adolescência até os primeiros anos de advocacia. E há que se dizer, e aqui eu não estou questionando a questão econômica, não estou questionando, que todos os governos totalitários, e eles existem de direita e de esquerda. Porque o que eu vivi no governo militar, eu vivo hoje, como advogado, no regime de esquerda. Talvez pior. É mesmo, não. Porque naquela época, os generais tinham medo do judiciário. Hoje o judiciário está lacrando nossos telefones para não podermos registrar o que é de direito. E aí, se recorre a quem? Mas eu convivi naquela época. E na minha época de adolescência, eu morava em frente ao quartel da polícia. Tenho um carinho muito grande pela polícia militar. A minha história é muito perto da polícia militar. Cresci ali na Pracinha São Vicente, onde ficavam os quartéis, né? O corpo de bombeiro funcionava ali. A gente, sim, passei um tempo que queria ser militar também, né? Inclusive, quando eu fiz direito, eu estava inscrito na prova da Academia de Agulhas Negras e na de Direito. Que ano, Raimundo, mais ou menos? Eu fiz em 77, 78. Fim de 77, começo de 78, que meu período era 781. Fim de 77, eu fiz o vestibular. E estava inscrito para fazer a prova da AMAN. Quando passei em Direito, eu optei pelo Direito. Pelo amor que sempre tive à liberdade. Mas para você ter ideia de como havia uma integração ali entre os moradores da praça, a Santa Casa e o quartel da polícia, o corpo de bombeiros ficava ali, eu e minha irmã.
Só vivíamos em cima do caminhão do bombeiro. Quando descia para lavar, que a gente não estava ajudando, ia-se embora com o caminhão lavar, lá no posto, né? E tinha um cachorro chamado Boca Preta, que era ensinado lá no Corpo de Bombeiros a salvar vítimas. Aí, nas exibições, se colocava uma casa de madeira queimando e ele entrava e tirava o boneco que estava lá dentro. E a gente alimentava esse cachorro. O cachorro Então, não seu precisava. amor aos cães já foi, já, né? Meu amor aos animais é a vida Desde toda. era de criança, adolescente. E aí era interessante, quando ia ter alguma exibição, alguma marcha do Corpo de Bombeiro, o oficial, o sargento batia na porta para pedir para a gente não ficar na frente, porque senão o Boca Preta largava o pilotão e vinha atrás da gente. Bom, mas eu convivi também com muitos atos de arbitrariedade. E desde muito jovem eu me injuriava com aquilo. Às vezes prisões absurdas ali na praça, porque o poder militar, estando no governo, então tinha uma gama de poderes paralegais, não é? E eu sempre me revoltei com isso. Eu me revoltava com arbitrariedades de professores e professoras, às vezes. E eu sei que nesse íntere eu fui despertando para a importância da advocacia, que naquela época era o último bastião de liberdade. Então, por exemplo, quando às vezes eu critico medidas extremosas contra a esquerda ou contra a direita, um 8 de janeiro, né, por exemplo. Penas de homicídio, né? Ali, Penas de né? homicídio, né? Penas Existe, de estupro. absurdo. Não é? Quando eu critico um negócio desse, eu já critiquei muito e também criticava as arbitrariedades contra a esquerda também. Que hoje é difícil você ver na internet, né? Perfeito. O cara que é advogado, às vezes ele puxa muito pro lado da direita. Só puxa pro lado ou dele. pro lado da esquerda, É. só pro lado dele, né? E eu aconselho muito a meus alunos Perfeito. e alunas. Se você é criminalista, você tem que estar comprometido com a democracia. Tem que estar comprometido com a liberdade. E tão arbitrária quanto aquela autoridade que se diz de esquerda e cerceia uma liberdade, é aquela que se diga de direita e que cerceia da mesma forma. Eu digo muito, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Senão não tem democracia. Porque a igualdade é o princípio básico da democracia. A minha formação filosófica, político-filosófica, é muito mais tendente a um lado social. Mas nem isso me faz admitir, em nome de um lado social, que qualquer pessoa venha a ser cerceada na sua base de direitos e garantias. E a gente tem visto isso. Quem chega ao poder esquece do que pregou e incentiva Zanin, a arbitrariedade. Né, o ministro hoje do Supremo Tribunal Federal, né, o Zanin, respeitando, infelizmente, né, prerrogativas de advogado. Fiquei muito triste com aquilo, porque nós tínhamos muita esperança na ida de um advogado que nunca foi criminalista, era civilista, era uma grande banca. Não pensem vocês que amanhã ou depois o sofrimento dos advogados criminalistas, nós que trabalhamos tão sozinhos, tem a simpatia das grandes bancas, não. Para as grandes bancas e seus negócios, quanto mais arbitrário for o poder, quanto mais arbitrário for o judiciário, mais negócios eles farão. Diferente da gente criminalista, a gente que se compromete com a liberdade do pequeno, Perfeito. da classe média, né? E aí eu conselheiro federal, teve uma época em que Grandes embates, foi, Raimundo? Você teve lá no... muito lá no em defesa conselho. da advocacia. Eu acho que é por isso que não me quiseram mais no Conselho Federal. Quanto tempo, Raimundo, você passou lá? Passei só 3 anos, Só só o mandato. só o mandato. Depois eu não cheguei a ser desconvidado ou convidado a não ser concorrente. Mas eu procurei uma autoridade que passou a ser meu amigo e disse a ele, rapaz, eu estou pensando em não ir para a reeleição aqui, porque só está sobrando pancada para mim. Os outros estão abrindo as portas lá, eu estou fechando. Na defesa para a advocacia, eu tenho que me lembrar de mim também. Perfeito. Quando eu disse que não era mais candidato, ele fez, que alívio. Meu Deus do céu. Aí eu cheguei a dizer, no escritório dele aqui pertinho, bem aqui pertinho, eu cheguei a dizer, mas meu amigo, eu lutei tanto pela advocacia. Ele, Vários não, embates você participou, Aí o projeto eu- também do Código Penal, eu acho que você participou, não foi não cheguei a participar, Chegou, não? foi da investigação defensiva. da investigação defensiva, foi isso. Foi Com isso. o Gabriel Bulhões. Foi, eu lembro. inclusive, Me honra muito que Gabriel me cita. É uma referência também, o Gabriel, né? Gabriel Esse me cita, tema. é um menino, né? Mas É. que trabalhou muito bem com a investigação defensiva. defensiva. E ele me cita no livro dele, inclusive, que eu fui o conselheiro que abracei a ideia. Aí, como eu lhe dizia, eu disse, mas rapaz, eu lutei tanto.
E hoje, assim, eu ouço que é um alívio eu não querer ser candidato. Não, mas você não entendeu. É porque sobra vaga para negociar, tal, para apoio. Questão política, ele quis, né, Mas, em falar. realidade, eu entendo que, ao defender tanto a advocacia, Quis não silenciar era a muito advocacia. simpático ao poder dominante. Queria silenciar a advocacia Não criminal. é? Perfeito. Observe quantos criminalistas a gente tem no Conselho Federal. Sabe por quê, Rodrigo? Porque o modelo de eleição da OAB beneficia as grandes bancas. Quem são os conselheiros federais? Aqueles que investem a peso de ouro na campanha. Raimundão, quando é que eu vou ver você candidato a presidente da nossa ordem? Rapaz, eu acho que mais nunca. Eu não tenho mais nem idade, eu tenho 66 anos de idade. Preciso ter um pouquinho... Mas você tem uma resistência, você A minha sai de parte- manhã, vejo lá no Instagram, sai de manhã, a minha- vai pro interior, volta, faz júri, faz audiência, Mas, sustentação oral dentro do carro, né? O Mas a militante, minha- realmente a advocacia Mas a militante. minha resistência, a minha oposição, quando a gente juntou ali na época da Marinella, né? Eu tinha tudo para não votar na Marinella. Gosto muito dela. Mas porque foi com o grupo dela que eu fui excluído da situação da ordem. Voltei hoje a apoiar a Wagner por uma questão pessoal, de amizade, sem cargos, não tenho nada na OAB, nem pedi, nem quero, nem pretendo. Mas foi o grupo da Marinella que me excluiu do grupo. Talvez por essa postura minha de combater muito, né? Mas o interessante é que na hora que precisava de alguém para ir bater lá com o Congresso, Chama o Raimundão. era eu quem ia. É. Então não era simpática a minha postura, mas na hora da queimação era o Raimundo. Quem pode ver, pode procurar no YouTube. Quer acabar a prescrição penal? Quem é que ia? Raimundo ia com Eu todo lembro, prazer, vários porque eu ia em embates, nome da advocacia, lembro, né? lembro. Mas eu vou lhe dizer, por exemplo, como administradora da ordem e representante, eu votaria hoje na Marinella. Sem participar do seu grupo, mas votaria. Como? Votei no Wagner. Acredito ainda muito na pessoa dele e tal. Você sabe que eu cheguei a me lançar como candidato a presidente pela oposição e não partiu aí nenhuma negociação. Foi apenas uma questão de combinar melhor ou não com as propostas. A gente tinha outra grande candidata, né, que chegou para a campanha e terminou assumindo o protagonismo e eu fiquei neutro. Entendi. Naquele momento eu fiquei neutro. Então eu não saí de um lado para apoiar o outro, eu me permaneci neutro. Quando eu vi que não tinha espaço para mim no grupo, que a minha ideia era encabeçar a luta mesmo. Mas quando eu vi que não tinha espaço para mim no grupo, eu recuei. E aí, não entenda, não estou dizendo que um é melhor do que o outro. Eu estou dizendo que a forma de combate não me foi simpática. Quando se começou a processar pessoalmente o presidente da ordem, processar pessoalmente colegas, você sabe, Rodrigo, eu tenho... vou fazer 43 anos de advocacia, eu nunca representei um colega. Se há uma coisa que eu não gosto, eu telefono, eu chamo, eu converso, porque está representando, jogando num tribunal de ética, quando você pode contornar a situação de um colega, que às vezes você não sabe o desespero que ele estava para fazer aquilo. Eu me orgulho de dizer Perfeito. que eu nunca na minha vida, nunca, eu precisei representar um colega e tive muita sacanagem comigo. E aí ou silenciava e a vida dava o troco, ou chamava para conversar. Até hoje eu faço isso. E eu acredito, Raimundão, tenho 14 anos de advocacia, o que estraga a advocacia é a própria advocacia, os próprios advogados. Né? O cara não tem, assim, o respeito, a empatia pelo outro. Né? Um exemplo, se eu for atuar em um processo que você já atuou, o Raimundo fez um bom trabalho, eu posso ajudar, contribuir de alguma forma, mas o Raimundo não fez um trabalho, principalmente um cara que você tem história na advocacia, ninguém respeita por isso. Olha, o que eu me policio sempre para fazer é imbecil aquele que diz que nunca errou. Eu erro todo dia. Todo ser humano erra. Todo ser humano erra. Mas se eu entrar num processo que, um dos casos raros da vida, você tenha errado, eu vou começar o processo a partir dali. Não vou chamar o cliente para dizer, olha, está errado aqui. Não é isso. Não, se eu não tiver força, se eu não tiver dignidade, não tiver competência para assumir, eu não assumo. Agora, assumir para jogar a responsabilidade para as costas de um colega, a gente está fragilizando a advocacia. E quando se fragiliza a advocacia, acontece isso aí. Eu ia dizer, quando eu critiquei a tentativa de busca e apreensão do presidente, do telefone do então presidente Bolsonaro no exercício, alguém apareceu e disse assim, você é bolsominion. E eu tive o orgulho e a
a força de responder assim o colega Calucci. Você esquece que quando se conduziu o ex-presidente Lula, hoje presidente, coercitivamente, eu fui o único conselheiro federal que gritei lá em cima. Que fui eu quem propus a instauração de uma investigação administrativa com propositura, apresentação de notícias e crimes contra o então juiz Sérgio Moro, por cercear o Zanini e os outros advogados. E que tristeza quando eu vejo hoje o ex-advogado de Lula, vítima de perseguições, determinar a lacração dos telefones dos colegas advogados. E que tristeza me deu. Eu hoje conversava com o nosso presidente da ordem e dizia a ele, olha, minha opção por você não foi com negociação, não foi com nada. Ainda continuo acreditando na sua competência. Mas com a ordem federal eu estou praticamente rompendo. Porque no momento em que um advogado é preso porque insistia em entrar para assistir processo de interesse de seu cliente, julgamento, desculpe, audiência. Foi impedido, foi colocaram impedido numa sala sozinho ali. E o afastaram, né? No momento em que o maior representante que poderia ser dos advogados manda tomar os telefones e lacrar. Isso. Que medo é esse? São pessoas dignas, aqueles juízes. Não devem ter medo de que sejam gravados as suas audiências públicas, né? Como a lei faculta. Então quando a gente chega num ponto desse, e a OAB, ao invés de bater a OAB federal, porque isso não cabe aos estados, os estaduais andaram reclamando, mas a OAB federal faz uma nota de solidariedade àqueles ministros que, apesar da independência, apesar da honestidade, mas que estão cerceando advogados. Não, é o momento de ir para a rua. Eu venho de um tempo em que na ditadura militar se fez isso mesmo. Não era nem ditadura, nem no governo militar, porque não era um presidente só. Se fez isso mesmo com a advocacia, isso que está se fazendo agora. A diferença é que a minha primeira imagem da OAB Federal é em 1982, recém-formado, capitaneados por Marcelo Lavenere, sob os olhares de um lado e de outro da rua, de militares armados, fortemente militares do Exército, nos acompanhando. Saímos aproximadamente 5.000 advogados no Congresso da OAB, nas ruas de Florianópolis, de mãos dadas, cantando, caminhando e cantando e seguindo a canção. Né? Há soldados armados, amados. Andamos todo o centro de Florianópolis, mostrando que havia resistência daqueles que representam a liberdade. Algum advogado não foi preso? Não, tinha 5.000 advogados na rua. 5.000? De mãos dadas, pacificamente, mas na mira dos fuzis cantando. Hoje não se aponta mais fuzis. Hoje se lacra celulares. E essa OAB que foi para a rua brigar, correndo risco de vida, e o advogado novinho tinha orgulho daquilo, traz uma nota de solidariedade a quem está aprendendo os celulares dos advogados, lacrando. Eu acho que é o momento do diálogo. Mas o diálogo, se não tiver pé de igualdade, não progride. Então é preciso que a ordem se coloque não ofendendo, não agredindo, porque isso não é da OAB, mas resistindo, mas exigindo que, por exemplo, nós somos também guardiões da Constituição, doutores. Nós, OAB, somos, antes de mais nada, uma entidade de classe. Então, primeiro precisamos estar ao lado dos advogados e advogadas, mas depois nós somos guardiões da Constituição e estamos assistindo praticamente calados se trazer interpretações ao bel prazer. Não sei se você lembra um poema de Brecht, que ele diz na Alemanha nazista, que primeiro levaram os comunistas, eu nunca fui comunista, não gritei. Depois levaram os negros, os afros, eu nunca fui, eu sou branco, não gritei. Depois levaram os judeus, eu não sou judeu, não gritei. Depois levaram os professores, eu não ensinava, não gritei. Hoje estão me levando, hoje é tarde para gritar. Eu me preocupo com isso, porque todo poder inebria, toda força inebria. E a força precisa ter o contraponto da chamada à consciência.
de que não pode prevalecer uma democracia se a liberdade não é respeitada. Vou dar um exemplo nas interpretações que têm acontecido ante o silêncio de muitas entidades. Se começa a dar interpretação, eu não sei porquê, há um medo hoje do Tribunal do Júri. Rodrigo, o Tribunal do Júri, historicamente, é a instituição mais democrática. É o povo julgando seus semelhantes. Né? Julgamento mais justo. Mais justo. Pode até não ser fundamentado e não deve ser, Perfeito. Não precisa ser, mas é o mais justo. É o povo tá vendo que quem conhece pode conviver com ele. Sabe, né? É? A realidade. E aí o que é que acontece? É cláusula pétrea da Constituição, não é? A soberania do júri é cláusula pétrea e a garantia individual. É garantia para o cidadão que é processado, não é garantia social. Para se interpretar de uma forma mais completa, então, se ela é uma garantia de quem é processado, quando quem é processado é por esse júri soberano absolvido, não poderia ter mais recurso. Mas o condenado poderia, porque ela não é uma garantia social ao Estado. É do acusado. Ela é do acusado, está lá, entre as cláusulas pétreas, entre os direitos e garantias individuais, no artigo 5º. Ela não está entre as garantias coletivas. E aí, isso que é o mais básico da interpretação constitucional, hoje se vem por porta travessa para minar o Tribunal do Júri. Primeiro, Supremo Tribunal Federal, né, inova e cria a execução provisória no Execução provisória. Quando tinha menos de um ano que eles tinham inadmitido para a classe política que rouba, que furta, que é condenado por roubo, não tem prisão em segunda instância. Sabe onde é que a pancada vai estourar? Na classe média. O político rico dificilmente vai ao júri popular. Pescador do interior. Sabe? Mas não vai ao júri popular. Trabalhador. Aquele trabalhador, pescador, né? Pequeno empresário, revoltado porque uma filha foi estuprada, comete um crime. Mas o grande político, ele não precisa disso. Mas não é porque o judiciário é injusto, não. Ele não vai porque ele não aparece, porque ele tem poder, porque ele tem dinheiro para armar um crime perfeito ou quase perfeito. Então, quando se atinge o Tribunal do Júri, se atinge a pobreza, a classe média. E a classe média produtiva. O pequeno empresário ainda vai ao júri. Nossos clientes, né? O microempresário. Então, vejam bem. Aí o que é que se diz? Não, segunda instância não pode ser presa. Concordo. Para você efetuar a prisão fática, precisa ter uma decisão definitiva que enseje, quando não caiba mais recurso. Porque senão você não está tratando como inocente. Aí já quebra a presunção da inocência. Mas ele diz... Mas o júri é soberano. Então, vamos prender aqui, a partir do momento que tem uma pena que caiba a prisão, 8 anos em um dia, o cidadão já sai preso, algemado, conduzido para a vala dos comuns, dos miseráveis. Vamos ver o que é que acontece no Brasil, então, agora? O pai de família chega em casa tarde da noite e ouve gritos da filha. Abre a porta, já encontra a esposa assassinada. Um assaltante estuprador acabou de estuprar sua filha, que está ali também esfaqueada, quase morta, e está pulando a janela. Não há mais agressão. E ele atira nas costas. Talvez uma inexigibilidade de conduta diversa, mas legítima defesa já não, acabou a agressão. Perfeito. Mas o júri não entende assim. E reconhece o privilégio da violenta emoção. E com todas as reduções da pena, dá uma pena de 8 anos e um dia. Um cidadão comum que agiu no desespero, sai direto para a cadeia. Do outro lado, o latrocinista. Esse mesmo cara, se não fosse acertado, por exemplo, estuprou, matou, roubou. Ou um criminoso pior, um criminoso político. O administrador que bebe o sangue de crianças que estão morrendo no hospital porque roubou, desviou e comprou BMWs com o dinheiro da saúde. Aí é condenado a 300 anos de prisão. Vai até a última instância. No máximo uma domiciliar, uma domiciliar. Vai recorrendo. Vai recorrendo até a última instância. Perfeito. Então esse coitado aqui não pode recorrer. E ele agiu tentando defender sua família. E o que agiu destruindo a família e destruindo o cidadão do bem comum, ele vai recorrer até o fim. Que eu acho que deveria poder, sim, claro. Porque há a presunção da inocência. Mas eu quero mostrar os parâmetros que se cria. Não é? E isso é pedagógico, né? Então vai ser político, e vai ser político desonesto,
Graças a Deus não tem no Brasil, né? Então, vai ser político desonesto, roube, ou vai ser assaltante, que você vai recorrer, quem sabe até prescrever um crime. Agora, não defenda a sua família, não, porque se exagerar tantinho assim e sair das excludentes de criminalidade, você sai algemado ali de dentro do tribunal do júri. Esse é o primeiro. Mas estão aos poucos minando o júri. Você sabe, não sei se você tem acompanhado o próximo. Eles querem criar os crimes de narcotráfico, aí tudo vai virar narcotráfico. Como crimes contra a saúde pública, mesmo quando haja morte. Então já tira do júri também. Gente, isso é ludibriar a vontade da lei. Me perdoe, mas é. Tem um projeto para isso. Aí agora, o feminicídio já ganha autonomia com penas limites próprias. Vão criar agora, vão mudar do tópico do capítulo do Código. Em vez de crime contra a vida, feminicídio vai virar crime contra a liberdade da mulher, contra a dignidade da mulher. Aí sai do júri também. O que é que vai restar para o júri? Então a instituição é mantida. E a desculpa para prender lá no júri é aquela. O júri é soberano. Mas essa soberania do júri é uma garantia individual. Perfeito. Ao réu, a quem é processado. Não é uma garantia coletiva, social. Falei demais, parece. Não, que é isso. Uma aula, Raimundão. É uma honra aqui escutar você. É o nosso verdadeiro advogado que está ali na advocacia, né, do Tribunal do Júri. E além de ser advogado e professor, o cara que é uma referência no Brasil. No Brasil, você quando fala em Tribunal do Júri, a pessoa que qualquer advogado lembra é do Raimundo Palmeira. E tem uma frase, Raimundo, que você falou no podcast, eu acho que foi do Cleto, que essa frase viralizou. É o pior. 2 milhões de repercussão. E eu não poderia de dar oportunidade agora a você de se defender e falar do que, né, qual foi a sua intenção com aquela frase. Que o pior juiz é o concurseiro. Por que você falou isso? E por quê? Como foi a situação e tal? Não, pela vivência, pelo dia a dia. Porque é o seguinte, eu tenho uma concepção de que o ato de julgar é muito mais um ato de essência humana, de compreender a essência humana e de experiência de vida, do que um ato de direito. Pontes de Miranda dizia que quem sabe só direito, nem direito sabe. Não é? E não tem como você saber, às vezes. Ora, não estou aqui dizendo, o Raimundo Palmeira é contra a juventude. Não, eu vejo juízes que... Vi agora na vara de crimes sexuais, um dia desse, num julgamento, um juiz bem jovem, não vou citar nomes, analisando a prova e a contraprova. E teve a coragem de, no Brasil de hoje, absolver um réu, porque a palavra da vítima era divergente de tudo que foi para o processo. Quando a gente tem 100% de condenação, quantos inocentes condenados pelo crime mais nojento? Porque o cara diz que a palavra da vítima... E quando a vítima mente em crime sexual, não significa que ela não presta não, viu? E a gente tem que não mereça ser respeitado, não. Fatores psicológicos, fatores psíquicos. Os nossos juízes, na maioria, não sabem nem o que é um perfil psicológico e diz que vai revitimizar a vítima. O perfil psicológico, Rodrigo, não revisita a cena do crime, não. Nem toca no crime. Você vai trazer o quadro, o retrato daquela pessoa que está sendo analisada para saber se eventualmente tem algum distúrbio. Uma vítima, por exemplo, que tem um transtorno histriônico, tem a tendência de erotizar situações. Isso só prova que o cara não fez? Não, porque ele pode também estuprar uma histriônica, mas já é um ponto para se partir para a investigação. Aquela vítima está dizendo que o pai, ela tem 18 anos de idade, porque senão não tem transtorno da personalidade, estou dando um exemplo hipotético, abusou dela. O perfil psicológico constata que ela tem traços e depois vai além, constata estrutura histriônica. Histriônica é histérica antiga. Abandonou-se o termo histeria porque era um termo machista. Vem dos antigos. Histeria vem de hístero, útero. E os antigos entendiam que o útero, sendo o órgão máter sexual da mulher, feminino, quando não era utilizado, quando a mulher não fazia sexo, o útero saía enveredando pelo corpo. Aí dizia, tá com dor de cabeça, não tem doença, porque não fez sexo, o útero tá na cabeça. Significava útero itinerante. Freud, que é tido até como machista, é o primeiro a abordar com coragem que o homem também pode ser histérico, histriônico. Aí se abandona o termo histeria e passa a se usar transtorno da personalidade histriônico. O histrião era aquele bobo da corte, é o cara que quer, a menina que quer ser o centro das atenções. E aí, por exemplo,
O histriônico, a histriônica, tem uma tendência a erotizar situações e a fantasiar. Ora, se eu tenho uma vítima que está acusando alguém de um crime sexual e ela tem uma estrutura de personalidade que tende a fantasiar e erotizar, eu vou ter um cuidado maior. Não quer dizer que ela está mentindo, ela pode não estar. Mas eu já tenho um elemento para quê? Para investigar mais. Se paralelo tem uma contradição de quem viu aquele ato, aquela situação, eu estou fechando um corpo probatório. E os juízes rejeitam, simplesmente se recolhendo a sua ignorância em psicologia, dizendo assim, eu não posso revitimizar a vítima. Doutor, não se está revisitando o crime, não. Nem toca, nem pode tocar no crime o psicólogo. Tem uma série de processos nulos por conta da rejeição do perfil psicológico. E a gente precisa sensibilizar essas pessoas. Aí eu vejo um juiz bem jovem fazendo tudo isso, analisando tudo isso num processo e tendo a coragem de, em pleno Brasil do século hoje, absolver um réu porque não tem prova. Aliás, porque a prova é contraditória, a palavra da vida. Pô, você é encantado. Então eu quero dizer com isso que quando eu digo que a maturidade de vida, a experiência de vida é importante para eu julgar, eu não estou falando de 100%. Aparecem uns expoentes assim, às vezes, uns pequenos anjos que vêm tentar trazer anjo, juiz, menino, que faz um negócio desse, é um anjo que aparece para tentar trazer a concepção da verdade, aos julgamentos, mas são exceções. Quanto mais jovem, mais vaidoso, mais vaidosa. Prender, condenar é poder. E o poder envaidece. E quando as pessoas levam pancada, não tem velho psicopata? Tem também. Tem também. Mas a tendência, e a psicologia mostra, a psicopatologia, que com o passar do tempo os traços psicopáticos vão reduzindo. Tem velho psicopata que é uma peste, mas são menos velhos psicopatas do que meninos, do que jovens. Jovens adultos, né? Do que jovens adultos. Então, quando eu digo assim, eu digo que como é que eu vou julgar vidas se eu não conheço vidas? Se eu não vivi. Perfeito. Eu fui Oi. E, Raimundão, assim, eu já passei nessa época, estudando para concurso na época, não hoje mais, e o cara fica numa cabine de estudo, né, entra ali pela manhã, só sai à noite, às vezes não advoga, né, tem um colega, um primo, um tio, um pai, que coloca o nome dele na petição ali, para completar ali a prática jurídica. E ele passa 3, 4, 5, 6 anos ali estudando, ou mais. E depois, quando ele vai ali, né, para uma comarca do interior, né, sem conhecer ninguém, né? Teve uma situação que eu fui para uma audiência, junto com o Gelson Palmeira, seu primo, um abraço. Meu primo querido, meu Gelson Palmeira. Irmão, Gelson, advogado, colega, lutador. E aí eu fui para uma audiência com o Gelson Palmeira, e um rapaz, um advogado novo, disse, olha, o juiz é de fora, não chegou ainda. Agora, quando ele chegar, não dê a mão a ele, porque ele não dá a mão a ninguém. Aí o Gelson disse, sabe por que eu não vou dar a mão a ele? Aí eu disse, né? Por quê? Porque a mão de pegar embaixo deixei em casa, o Gelson Palmeira disse. O Gelson figura. Figura. Então assim, o advogado novo, o advogado novo lá, com medo do magistrado, diz, olha, ele não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, e não pegue na mão dele. Ou seja, além de tudo, era mal educado, né? Também não dava. É importante ver isso. Então, eu quero dizer isso, ó. Eu fui para a OAB uma vez, já faz anos, dar uma palestra para jovens, estudantes jovens, sobre futuro da advocacia. E antes de mim foi uma coach, uma moça muito bonita, elegante, falava bem, uma boa profissional. Mas a moça, era a época do Sérgio Moro, era o Batman o astro, do Brasil. O astro do mundo jurídico, né? Mundo. E aí a moça começou assim, aquela palestra de autoajuda, aí começou assim, meu filho, minha filhinha linda, você quer ser o quê amanhã? Como é que você se vê amanhã? Como juiz federal, como Sérgio Moro? Eu fiz, meu Deus. Porque eu já dizia que se não fosse de má fé, se ele já não tivesse metido no meio, era incompetência, mas que ele ia anular todos os processos do Lula, porque o Lula estava fazendo 70 anos de idade. E aí, quando se anulasse tudo, que foi o que aconteceu, não aconteceu a absolvição, as sentenças dele estariam nulas, porque ia ter anulado os processos, iam morrer, porque haveria prescrição. Eu prevenia isso nas minhas palestras, quase apanhava na vida, que o povo dizia, não, o Sérgio Moro é o Batman. Sérgio Moro é um Batman. É o herói, né? O herói.
E aí a moça fez, você quer ser um juiz, uma juíza, como Sérgio Moro, uma procuradora da República? Ou um advogado de porta de cadeia? Eu disse, meu Deus, dentro da hora, a mulher tá dizendo isso. Aí eu disse, mas calma que eu vou falar. Vai chegar a minha hora, né? Aí depois disse, pois pare tudo. Deixa o namoradinho para depois, a namoradinha para mais tarde, para daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 11 anos. Deixa a sua festa, estude. Leia direito, leia processo penal. Daqui a 10, 12, 15 anos você vai recuperar tudo quando for uma juíza federal. Não recupera, não. Rapaz, eu acho que ela dividia o mundo entre os juízes. Eu agora me lembro do Suassuna, que ele foi visitar uma moça e disse que achava que ela dividia o mundo entre os que foram a Disneyland e os que não foram. Eu me identifico muito com o Suassuna em várias coisas. Eu nunca saí do Brasil e não tenho vontade. Não tenho a mínima vontade de sair do Brasil. Eu tenho vontade de conhecer cada vez mais o Brasil. E o Nordeste, principalmente. O Nordeste e Alagoas, principalmente. Alagoas, Nordeste. Por exemplo, entre as coisas mais lindas que eu vi em fotos, e vou tirar o fim de semana nessa loucura, não consigo para ir conhecer. Piranhas, ali, aquela região ali, Piranhas. Piranhas eu conheço muito. Já cantei lá, já cantei na demais. praça. Eu vi o vídeo agora, eu vi. Mas, por exemplo, a Cachoeira do Anel, um lugar tão simples, aqui na Viçosa. Conheço, não. Eu já vi por fotos, é a coisa mais linda do mundo. Tive sítio lá pertinho, eu nunca conheço fui. a Fazenda Santa Teresa, em Atalaia. Que eu não conheço também. Coisa então, linda. quer dizer, eu não tenho, quem mora no Brasil não tem a mínima necessidade de conhecer o estrangeiro. Perfeito. Eu me identifico com isso. Porque ele disse que a mulher só falava em Disneyland. Ele disse, eu acho que ela dividia o mundo entre os que foram a Disneyland e os que não foram. Eu estaria entre os que não foram e nem querem ir. Bom, mas vamos lá. Então, eu parei lá vendo, né, toda essa situação dela e digo, vou começar a falar. Eu acho que ela divide o mundo entre os procuradores federais e os juízes federais e os mortais. Dallagnol e Sérgio Moro. Sérgio Moro. Aí quando eu comecei a falar, elogiei a senhora, uma moça muito elegante, inteligente, que era mesmo. Fala bem, tem uma boa dicção. Mas eu vou discordar da senhora em alguma coisa. Eu não entendi bem. Quando ela disse a vocês, meus filhos e minhas filhas, vocês preferiam ser um juiz federal, um promotor federal, que nós temos grandes. Rosmar Rosmar, eu acho que é um cara para orgulhar Alagoas. Uma referência. Simples. Poucos, né? Brilhante e simples. É o mesmo cara, foi meu aluno na Universidade Federal. Rosmar hoje, com decisões brilhantes, corajosas, grande juiz federal, é o mesmo aluno meu da época que foi na universidade. Então, quer dizer, um cara desse é para ganhar prêmios e aplausos da terra de Alagoas. Perfeito. Que manda para o Brasil um cara que não perde a humildade, apesar de ter o poder na mão. Perfeito. Mas vamos lá. Aí eu disse, né? Eu não entendi o que ela quis dizer. Se ela quer falar sobre salário, talvez porque é um bom salário do juiz federal, do procurador federal, mas ela esquece de dizer que o chamado por ela advogado de porta de cadeia pode, numa causa, aquela causa que todo advogado tem uma na vida, resolver a vida, né? ganhar 10 anos do que ganhou o juiz federal. Então, se é por isso, ela está errada. Aí eu vou discordar de outra coisa. Ela fala em advogado de porta de cadeia, doutora. Me perdoe, eu achei um tom pejorativo. Lembre-se a senhora que é o advogado de porta de cadeia que garante a democracia. Porque quando ele está na porta da cadeia, a autoridade não tortura. A autoridade não rasga a Constituição, porque tem um advogado lá fora. E é o que mais conhece a realidade. É o que conhece a realidade da vida. E que seria um grande juiz. Aquele que não é porta de cadeia é o cara que só vive no escritório, o cara que vive numa bolha, é o da na banca. Rede social. É o da banca. São os capitães, são os capitães de processo. Eu fui candidato aqui uma vez, choquei. Na época, tive 300 votos para a OAB. Foi mesmo, não? Que ano foi isso? Muitos anos atrás. Era uma boa votação. Eu acho que eu não era nem advogado. Era uma boa votação que se juntasse eu, Everaldo Patriota, que era oposição, e Marié, a gente tinha ganho. Tudo com 300 e pouco. O presidente devia ter 2.000 advogados na época. 3. Quem foi eleito nessa eleição? Eu não me lembro. Eu não me lembro com quem eu concorri. Eu acho que não sei se foi... Foi o Omar, não? Não sei se foi o Omar, não foi o ministro Humberto. O ministro Humberto eu já estava com a situação. Acho que foi a primeira eleição do Omar. Do Omar? Foi, teve 1.000 votos, a gente junto, com 300 e pouco cada um, teria se tivesse unido. Né? E aí eu ganhei antipatia porque eu dizia o seguinte, olha, senhores, aí donos das grandes bancas, eu não quero o apoio dos senhores. Porque eu vou investigar trabalho escravo no seu escritório. Eu vou investigar advogado ganhando salário mínimo. Foi mesmo, e juntar os grandes nomes de banca na frente.
Seu Wilson. Se retiraram. O homem é diferente. Se retiraram todos eles. Eu cheguei a dizer. O homem é diferente, seu Wilson. Eu cheguei a dizer que não era para ter dito nem na época, isso eu novinho, mas empolgado, né? Eu disse. Se eu ganhar no outro dia eu vou entrar no escritório de vocês com a Polícia Federal para Meu Deus do céu, Raimundão. Vocês estão pagando salário mínimo do advogado para fazer o seu trabalho. Pede o apoio deles tudinho, né? Na época. Talvez ainda hoje tenha gente vivo da época que ainda não goste disso. Então, veja bem. Aí eu disse a ela. E por outro lado, agora eu concordo com a senhora. Só vou discordar em parte. A senhora disse aos meninos que larguem tudo. Passe 10, 15 anos. Eu vou dizer aos senhores aqui, realmente pare, minha filha, pare de namorar, pare de trabalhar, leia direito, estude direito, 10 anos, 15 anos, você vai recuperar tudinho menos uma coisa, a juventude. E eu trocaria hoje, com exceção da minha família, tudo o que eu tenho pela sua idade. E teria vivido muito mais intensamente se voltasse à sua idade. Aí aplaudiram lá, a meninada parou. Eu disse, faça tudo, conheça a vida. Porque se você não conhece vida, você não vai ser um bom profissional. Pode ser um profissional arrogante, poderoso. Mas o profissional querido, amado, você não vai ser. Perfeito. Então é por isso que eu dizia, se eu tiver que ser julgado por um juiz experiente, analfabeto em direito, mas bom caráter, ou ser julgado por um menino brilhante que sabe tudo de direito, até as vírgulas da lei decorados, ou mesmo compreendidas, mas arrogante e inexperiente, eu prefiro ser julgado pelo velho analfabeto. Eu, se pudesse escolher. Porque em algum momento ele passou por uma situação que eu estaria passando ali. É porque é à toa que a sabedoria milenar traz os conselhos de anciões nas tribos, nos grupos, na história, para os julgamentos. Tem uma voz. É à toa que até hoje o sistema judiciário britânico ainda não se livrou daquela cafona peruca branca. É para tentar significar, primeiro, para afastar a vaidade e a beleza de cada um, botar todo mundo igual, junto com a beca. Mas, em segundo, ela é branca, porque ela podia ser preta, né, de todo mundo. Ela é branca para tentar simbolizar que ali está aquele que deverá ter a experiência da vida toda, que é o que vai julgar. Então, é isso que eu quis dizer. Não sou contra o concurso. Mas o concurseiro que eu me refiro é o concurseiro que nunca precisou lutar pela vida e que consegue ficar preso, porque o papai está providenciando tudo. Perfeito. Quem é rico é pior do que quem é pobre. Não é. Mas se expõe menos. Leva menos pancada. Porque os ombros do papai de poder entram abraça, né? Protege. Pancada, não é? Então, eu me referi a isso. Eu, particularmente, defendo o Tribunal do Júri para tudo. Ao contrário do que estão fazendo no Brasil. Para tudo, como no sistema americano. Como no sistema americano. Só aí a gente diz, mas a gente não é o sistema da common law. É o direito positivo. Mas a gente está perdendo essa positividade. Porque uma decisão do Supremo está dizendo criando situações que não existem na lei. Está revogando a lei expressa. Perfeito. Então, já que é para acolher, vamos acolher tudo. Vamos eleger desembargador por mandato fixo. Vamos eleger juiz distrital, que é os nossos estaduais. Quanto tempo, Raimundão, desembargador? Se na sua visão, seria quanto tempo? Eu elegeria prazo o determinado quanto juiz tempo? por 5 anos. 5 anos. Renovava por mais 5 e tchau. Tá, depois o Estado ia pagar 1 ano muito bem para ele remontar a sua banca de escritório. Não podia mais nunca voltar. Porque isso renovava a jurisprudência. Isso batia no poder. E se o psicopata for eleito? E se o psicopata for nomeado para o resto da vida? Não é pior? Ou passar no concurso? Que pode passar também. Pode não, tem uma grande probabilidade, né? Tem uma grande probabilidade. Então é isso que eu quero dizer, né? Eu sou um amante da liberdade. Respondendo a primeira pergunta sua, logo no começo eu digo, eu aprendi a amar a liberdade. E aprendi a algerizar, seja da esquerda, seja da direita, os arbitrários. Eu tenho uma concepção social muito grande, mas eu defendo o capital. Então, posso dizer que eu sou comunista. Você já enfrentou alguma disputa política? Já se candidatou? Só me lasquei. Só me lasquei. Toda vez que a experiência foi boa, Raimundão? Foi nada. Foi boa, sim. Foi boa de chegar perto do povo, de sentir o povo. Eu fui candidato a vereador 2 vezes e a senador.
Todas as vezes fiquei sozinho. Todas as vezes fiquei excluído do partido. Em que época, Rondão? Eu fui candidato em, acho que 80 e alguma coisa, a vereador. Na época fui o terceiro mais votado do PDT. Foi quando o Ronaldo Aqui Lessa... em Maceió? Aqui em Maceió, quando o Ronaldo Lessa foi eleito prefeito. Eu fui o terceiro, mas a coligação que foi feita, não cheguei nem na suplência. Porque foi feita com um partido forte como o PMDB, era Renan. Já tinha, né? Não é? Esse grupo forte. Aí depois fui candidato a senador. Concorri nada menos contra meu colega de faculdade. Eu gosto muito dele como pessoa. Tenho restrições ao pensamento político. Mas como pessoa eu gosto muito, até porque eu sou suspeito, porque a gente estudou ainda juntos, fizemos política eleitoral juntos. Eu concorri com Renan Calheiros e Theo Vilela. Com o pé no chão. Eles tinham uma parceria, né? Os dois antigamente tinham parceria, né? E 1 minuto de televisão eu tinha. Parecia o Enéas. Agora o interessante é que meu número era o da polícia, era 190. Aí eu me lembro que o que dava tempo de eu dizer... O advogado é criminalista já, com esse o número 90. Era o PTN na época. Eu me lembro que o que dava tempo de dizer era roubo, corrupção, fraude. 190 neles, ó. Era um 90, que coincidentemente era o número da polícia, mas era o meu número. E fui candidato... Conseguiu rodar os 102 municípios? Conseguiu? Consegui. Foi uma campanha mais tranquila, porque eu sabia que não ganhava e queria passar um projeto. Então, aquela eu estava despreocupado. Aí saía eu, Marcelo é um policial civil, um grande amigo, um irmão. Hoje não trabalha comigo porque tem a empresa dele, mas que viajava comigo. E um cunhado meu, Josué. Eu saía, Virgem Maria, minha mãe... O trio. Eu tenho uma grande bênção de Deus. Eu tenho minha mãe viva e minha Coisa mãe Maria boa. do Carmo viva e lúcida. Ensinei a mexer no Instagram. Eu digo que ela é a super mames blogueirinha. Faz blog no Instagram. Hoje, tenho 2 filhos lindos. Eu acho que isso é o prêmio que Deus me deu pela minha luta. Perfeito. 2 grandes amigos, Ramon e Wagner. Um é militar, o outro é professor de informática. O maior patrimônio, né? A família, Rondão. Tenho uma esposa dedicada. E a minha primeira netinha agora, Maria Cecília, a coisa mais linda do mundo, com 8 meses de idade. Não é? Então, quer dizer, quando eu disse àquela moça aquilo, eu disse, eu só não trocava a minha família, o resto eu dava tudinho para eu ter a sua idade, sonhar de novo, né? Ter a liberdade de sonho novamente. Então, eu bato muito com isso, a gente tem que resistir. O advogado, a advogada é um guerreiro, uma guerreira. Não pode se acovardar. Eu posso até me acovardar e ter medo como pessoa, mas como advogado e advogada, nunca. Eu tenho que enfrentar todas as situações. E quando eu digo isso, não é você se armar para atirar em ninguém, para ofender ninguém. É ter coragem cívica. Reagir civicamente. Uma defesa da uma aquela, olha, foi uma manifestação na época que eu falei lá em Santa Catarina, contra o governo totalitário, chocou o país. Porque estava lá de um lado a força bruta, como hoje alguns órgãos judiciários botam a força bruta em cima do advogado, então não era coisa só da direita, né? Primeiro, eu acho que é uma balela essa história de direita e esquerda no Brasil. Não tem nenhum nem outro. Tem luta pelo poder no Brasil. Perfeito. Né? Eu lhe dizia, Rodrigo, eu não posso me dizer comunista, porque eu defendo capital. E sustento e defendo aquela corrente histórica que diz que a partir do surgimento do capital, quando o produtor descobriu que o seu produto poderia render dinheiro, é que houve a valorização da mão de obra. O cara descobriu que ele ia ganhar dinheiro com ele, então começou a se valorizar, a cobrar, o cidadão comum. A descoberta do terceiro vem muito com o surgimento do capital, então eu defendo o capital. Agora, sem a perda do senso de humanidade, vê como uma Suíça, que o gari tem a chave da sua casa, porque não precisa tirar nada de lá. E quando termina, suado, a roupa suja, pega o seu carrinho bom, vai para sua casa, família, mobiliada com sua televisão. Tem Tá na qualidade base de vida. Tá na base, na pirâmide. Mas a base tem condições de vida. O que a gente vê é Canal do Sertão parado. Agora, o povo morrendo de sede, graças a Deus começou a chover. Sertão já muda. Mas o sertanejo... Tive agora lá em Mata Grande. Meu pai é de Mata Grande. É de Mata Grande, É, de Mata Grande. Tive lá agora. Mas o sertanejo já muda, tem uma... na realidade. Tem uma saga tão grande que às vezes... Resistente, trabalhador. Às vezes a chuva quando vem demais, encharca o milho, encharca o feijão.
Mas sabe por que isso? Porque não tem vontade política de resolver, porque senão não vai ter eleitorado. Só falta água, o sertão, né? Botou água, a melhor terra que tem. A melhor. E chuva de honestidade. É verdade. Isso aí a gente precisa pra tudo, não é só o sertão, não. Raimundão, falando aqui do Tribunal do Júri, eu lembro uma vez que eu fui assistir um júri e o Marcos Mozinho, promotor de justiça, um abraço, Marcos Mozinho. Também Gosto Diego muito, Diego doutor Mozinho, né? O Henrique, né, os filhos Também advogados. foram meus também. alunos. Gente fina, todos os O dois. professor Marco não foi meu aluno. E o professor Marcos falava, né, lá no júri que era taxista. É verdade. Né? Ele é taxista e na época o fórum ali no centro e ele ia assistir você já no júri ali, ele só ficava encantado, Raimundo ali no júri. E quando voltava pra cá sem dinheiro, a mulher zoada. Você não trabalhou não? Passou o dia todo na rua, não? O professor Marco chegou numa palestra, me botou numa situação da peste, chegou lá e disse, eu perdi minha primeira esposa por causa do doutor Raimundo. Aí o povo... falou isso, eu vi. Aí ele justificou, eu era taxista. Ele chegava disse, sem dinheiro, a mulher dizia, tava namorando na rua, eu não tava assistindo o júri dele. E transformou-se num dos grandes promotores, um grande orador do Tribunal. Eu sei. Eu tenho um carinho muito grande, tanto pelo Mozinho quanto pela família toda. Eu fiz um júri uma vez lá em Palmeira dos Índios, na época que ele era de Palmeira, e era o promotor de justiça, Marcos Mozinho, e com assistente de acusação, Lutério Beleza. Lutério, gente fina, trazer também fez aqui. o primeiro júri dele comigo. Foi mesmo? Foi. Gente fina, gente boa. E Mozinho, diga-se de passagem, é um dos promotores que não tem medo, eu digo medo. Porque tem até grupinho de WhatsApp contando quem condenou quem. Ele não tem medo de pedir absolvição quando não tem elementos. Pô, que grandeza, né? Que grandeza. Eu queria mais promotores como o professor Marco Mozinho. Eu acho que a gente teria menos injustiças. Perfeito. Raimundão, como começou essa paixão, né, esse amor, vamos dizer assim, em relação ao Tribunal do Júri? Como foi que começou? Em que ano você Quando eu entrei na faculdade, eu já me via atuando no júri. Aí depois acompanhei aquela saga do caso Cabo Henrique, em Alagoas. É uma guerra, né, que tinha antigamente. Era duas famílias, Cabo Henrique era família pobre, mais disposta, corajosa, a família rica, que havia matado o pai dele. E aí os irmãos compraram aquela briga. Só que o Cabo Henrique, além de ser cabo da polícia, morar ali pertinho do lado de casa, jogava bola na praia com meu cunhado, batia racha. E eu às vezes ia pequeno bater racha ali. Então eu conhecia de vista. E acompanhei, eu me informando, não estava formado, não podia atuar naquele júri. Mas acompanhei de perto aquele caso. Isso é a paixão que já era desde o começo da faculdade. Eu fiz direito me vendo no Tribunal do Júri. Não me via. Eu fui monitor de um dos maiores comercialistas do Brasil, o professor Carlos Ramires Bastos, lá da UFAL. E me chamou para estagiar com ele, e as pessoas diziam que eu ia ser comercialista. Nunca tive essa vocação. Meti o peito sozinho para a área criminal. Tive mão de alguns. Um deles, o professor Aduvaldo Persiano, pai do doutor Sérgio Persiano. Era criminalista, foi um dos caras que começou a me indicar os primeiros clientes. Eu tenho um carinho muito grande com o doutor Aduvaldo Persiano, um dos grandes oradores. Por exemplo, o professor Antônio Aleixo, pai de Albuquerque, talvez o maior, ele juntamente com o Tourinho, um dos maiores, se não os maiores oradores do Tribunal do Júri do Nordeste na época. E eles eram meus professores na UFAL. E o Aleixo me deu a mão. Diógenes Tenório, vivo. Eu considero um dos maiores oradores do Brasil hoje, Diógenes Tenório pai. É educadíssimo, né? Fino. Gente fina. Me deu bom trato, cara. Me indicou meu primeiro emprego como advogado, que eu já era da prefeitura, mas eu era servidor. E aí Diógenes Tenório deixou de advogar na polícia. Os advogados da polícia tinham sido, da Caixa da Polícia, tinham sido Aleixo, depois Oduvaldo, e Oduvaldo me indicou novinho para a Caixa. Eu passei muitos anos como advogado da Caixa da Polícia Militar. Né? Então, assim, eu tive mão sim, mas não tinha parente que me botasse na área. Fui metendo. Não tinha ninguém da família, advogado, promotor, ninguém. Da área jurídica. Tinha parentes longe. Eu vinha de uma família, meu avô foi chefe político, teve muito, perdeu tudo com política. Naquele tempo se perdia dinheiro com política, perdia do bolso, né? Mas terminou de nos formar com dignidade, ganhando salário mínimo,
Com 60 anos de idade, voltou a ser balconista de loja para se aposentar. Da loja do pai do Gelson. O Gelson, primeiro? É. Que era sobrinho, que ele tinha ajudado muito. E ele ajudou muito, de certa forma, porque abriu as tenda, portas da né? loja, a Tenda. Então ele era uma espécie de um gerente lá. Mas fazia de tudo, balconista e tal. Na sua família, o Gelson Palmeira, que é advogado, você... O Gelson é mais irmão do que primo. Você... Na verdade, o Gelson é primo da minha mãe, né? Primo da sua mãe. Primo da minha mãe. Mas como a idade é mais próxima da minha, a gente cresceu mais... Geraldo Palmeira também, Geraldo né? Palmeira era meu primo, irmão de Gelson, Geraldo. Foi juiz, né, no Mato Carlinho Grosso. foi juiz, desembargador, se aposentou como desembargador. Encarou várias perseguições lá no Mato Grosso. Perseguições pesadas, mas conseguiu superar. Infelizmente, hoje não o temos, Faleceu. né? Carlinho é uma figura, né? Um bom viver, o Ivan é o mais jovem deles. As meninas, assim, o Fernando que era a cabeça pensante da Leomar, né? E das meninas, né? A Cidinha, a Rosinha, dois amores de pessoas que são irmãs de Gelson. Ali o parentesco vem, que a Dulce e o Benedito, os pais deles, eram primos e sobrinhos de meu avô. A mãe dele, de um, e o pai de outro, eram irmãos dos meus avós, do meu avô. É mesmo. Era Antônio Palmeira, Cício Palmeira e Sinhá Palmeira. Aquele dono da Seune, né? O senhor Sebastião Palmeira. Também primo seu, da minha mãe seu, também. seu tio, né? Outra pessoa, Primo. foi um grande criminalista, esqueci de Foi citar advogado o também, nome né? dele, foi. Grande criminalista, fazia muito bem o Tribunal do Júri. Ele e o Betinho. O Betinho da OAB, esse Betinho... Não, que o Betinho era o advogado de Arapiraca. De Anadia, mas radicado em Arapiraca, que era um dos grandes oradores. E ele dizia que o sonho dele era morrer no Tribunal do Júri, e morreu fazendo um júri. O Evandro ali em cima tem uma frase, né? Assim, Pede para ser enterrado. Eu só não vou pedir para ser enterrado com a beca, porque a beca é preta. Aí vai que escurece lá para escura, vai que escurece a entrada lá, eu não encontro, né? Mas é uma brincadeira, porque a beca ela representa o que a gente tem de mais sagrado. A discrição, o acolhimento da noite e o sangue afro, que é o sangue mais importante que a gente tem. O indígena é importantíssimo, mas como resistência de guerrilha é o sangue afro, porque os primeiros resistentes foram os quilombos. É o sangue que a gente tem. Você tá aí, viu, de olhinho azul, galeguinho do olho azul, galeguinha do olho azul. Sua basezinha é afro. E agradeça a Deus, porque ela que lhe dá força para lutar e resistir. Eu sou um apaixonado pela origem afro, minha gente. Raimundão, eu participei, né, de uma palestra do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, aqui na Bienal do Livro, e ele contou uma situação da filha dele, que é advogada, que foi sustentar lá no STJ pela primeira vez e ligou para ele. Disse, Cortella, pai, né? Pai e tal. Eu estou aqui no STJ, vou fazer a minha sustentação pela primeira vez. E eu queria falar igual o senhor. Aí ele disse, daqui a 30 anos. E ligou o telefone. E chegou em casa braba. Pai, você não deu atenção. Deus não me disse. Não disse como é que eu deveria falar. Ele disse, olha, filha, você já foi dizendo que queria falar igual ao seu pai. Eu falo há 30 anos. E mesmo assim, eu aprendo todos os dias. Eu falei isso com o Cortella lá em Florianópolis. Encontrei com ele lá no Outback, comecei a conversar. Gente fina, não sei se você conhece. Gente boa demais. Gente boa demais. E eu falei em relação a isso. E eu queria perguntar a você, e essa oratória, Raimundão? Como, né, o advogado aqui que está iniciando a advocacia, ou você mais experiente, como falar de maneira brilhante, de maneira convincente, né? Principalmente no Tribunal do Júri. Eu tenho concepção, muita coisa você ganha na estrada. Essa história de... Gostei. Muita coisa ganha na estrada, nas pancadas. Gostei. Anote aí, viu? Eu vejo cursos aí, jovens advogados e advogadas dizendo assim, vem aprender a fazer o júri perfeito. Eu devo ser muito burro, porque até hoje, em 42 anos, eu não aprendi o júri perfeito ainda. Toda vez eu E você tem estrada. 42 anos, vou para 43. Tem estrada. Toda vez que eu chego em casa, depois de um júri, ou tendo um resultado positivo, um resultado negativo, mas eu paro e digo, pô, errei naquilo, eu devia ter explorado aquilo. Eu não explorei. Eu aprendo, em todo júri eu aprendo alguma coisa, até hoje.
Né? Então é uma limitação muito grande, porque eu vejo jovens aí com 3 júris, ensinar o júri perfeito, né? Já tem um curso, né? Né? Advocacia milionária, advocacia de Venha sucesso. ganhar dinheiro. Aí vai ensinar, cuidado, porque ele deve estar ensinando você a roubar, a traficar, não é? Filipão, tá vendo, Filipão? Então, porque coisa certa, a gente não fica milionário do dia para a noite, né? Então, gente, eu diria o seguinte, qualquer uma de vocês que estão ouvindo tem o potencial, tem o equipamento, vem equipado para serem grandes oradores. Eu dava uma palestra ontem em Palmeira dos Índios e dizia o seguinte, me entregue qualquer pessoa. Eu sou professor por amor, eu gosto de ensinar. Me entregue qualquer pessoa, me dê 6 meses para eu trabalhar na oratória dela. Ah, mas ele é gago, me entregue, ele também. Eu lhe desafio a me dizer que eu não lhe devolvo um orador, uma oradora. Preparando, tendo tempo para prepará-lo. Porque a gente tem isso dentro da gente. A gente nasce com o potencial de convencer. Porque é um dos equipamentos para a sobrevivência nossa. É você não falar, é você não gesticular, é você tentar o convencimento do outro, na pior das hipóteses, a lhe dar de comer. Perfeito. Então você e ninguém tem nasce isso. pronto, né? Ninguém nasce pronto. Uns têm maior facilidade, darão menos trabalho para se preparar, e outros mais. Tem até o livro do Cortella que ele fala, não nascemos prontos. Tem um livro do Cortella falando sobre verdade. Isso. Mas essa é a plena verdade. Então não tem um segredo. É se dedicar. Primeiro é gostar, né? Porque os eventos só são efetivados quando você sonha. Mas o sonho só liga a irrealidade à realidade quando há paixão. A paixão é o limiar. Quando eu conversei com você aqui fora, né? Raimundo cansado, chegou aqui morto, né, Raimundo? Chegou aqui morto, mas chegou aqui com a gravata, com um blazer aí. Aí tomou uma coquinha, aí disse, bicho, eu tô morto. E quando a gente começou a falar de liberdade, falar de advocacia, o homem é um gigante, né, Filipão? Seu Wilson? Quando começou a falar da advocacia, da liberdade, o cara vê o advogado que ama, né, a profissão. Porque assim, não é à toa que o senhor é o maior advogado do Brasil. É o maior. Eu nunca vi uma oratória igual do senhor no Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, assim, no Brasil. Mas não é tem, bondade não também, tem. Né? Os olhos da amizade também perdoam muito. Raimundão, qual a sua idade? Eu tenho 66. 66. Eu sou de 4 de maio de 1959. Quase o dia de Freud, né? O dia que Freud nasceu. Eu parei e disse, será que eu sou a reencarnação dele? Porque eu gosto muito de Freud, era brincando, gente. Quem sou eu para ser Freud, né? Freud era iluminado, né? Mas eu quero dizer o seguinte, você efetivamente disse, cheguei morto, estou morto aqui. Mas você já viu não brilharem os olhos do apaixonado, do amante, quando fala de sua paixão? Perfeito. Então a gente vai falar do júri e pronto. Perfeito. Estou lascado, porque vou dar aula 8 horas da manhã no interior, em Arapiraca. Hoje é sexta-feira, aqui, 9h30 da noite. 9h30 poderia estar na OAB, dançando forrozinho, né, Raimundo? Curtindo, tomando a cervejinha gelada. Não, tá aqui falando, né? Do dia a dia, da advocacia, né, do direito, da estrada. E qual foi o seu maior desafio, Raimundo, até hoje? Talvez o meu maior desafio não tenha sido assim uma imposição de profissão. Mas eu nunca fui diagnosticado, fui fazer psicologia também, né? Mas eu tenho fortes traços de TDAH. Eu também, Temos. Eu também. Então eu acho que o meu maior desafio foi manter o foco nas situações de júri. Cada um tem um jeito pra botar essa hiperatividade. E eu já fiz júri com você, e quando você sai, vai fumar, você volta gigante, pô. Não, volta gigante. Quando ele sai ali, vai fumar ali, quando ele volta gigante. Meu amigo. A hiperatividade, aquela saída. Aí ele sai, fica ali, né, lá no plenário, senta. Quando ele senta ali, olha, tal. Aí depois vai fumar um cigarro quando volta, meu amigo. O meu fumar é decorrência da compulsão da hiperatividade. Aí você volta... Outro homem volta com uma oratória absurda para convencer. Olha, um exemplo. Eu tenho 5 livros de poesia publicados.
Já ganhei prêmio de poesia, inclusive com uma poesia chamada Eu Quixote, onde eu comparo o advogado e a pessoa, nossa, com Dom Quixote, buscando moinhos de vento. A ilusão da liberdade, alcançar a liberdade plena. Né? Então, eu tenho 5 livros de poesia, não tenho nenhum de direito. É mesmo, não? Eu não consigo ir terminar com... ter interesse do... Eu tenho hoje, em fase de elaboração, 5 livros também de direito, mais ligados à criminologia. Um deles com sequestro da amígdala, aquele sequestro neuronal no júri. Mas pela metade. Aí eu vou escrever um, perco o interesse, vou para o outro, não tem aquele hiperfoco naquele. No júri eu consigo ter o hiperfoco para o processo. Você não pensa em fazer um curso específico em relação à oratória do tribunal do júri, como atuar no tribunal do júri, como convencer? Eu tentei fazer um por vídeo, mas fui altamente mal organizado, amadoristicamente organizado. E não combina muito a oratória com vídeo, por vídeo. Perfeito. Todos os outros cursos de direito, hoje, pela videoconferência, ele é bom. Ele não deixa nada de ver o presencial. Mas o de oratória tem fatos, situações que você não capta, perfeito, situações que você emoção, não chega para trazer, para trabalhar aquilo do aluno. Mas eu tenho vontade de fazer um curso de oratória. Nós fizemos um. Presencial. Presencial, nós fizemos um. A organização dos júris simulados era o Rodrigo Ferro que fazia. Os princípios da oratória era o Carlos Conce. E eu com a especificação. Não, eu sei que tem uma turma que vai lá no seu escritório, vai treinar lá, turma da UFAL, né, Bruno, um abraço ao Bruno. Bruno disse que lá tem a turma lá que se reúne para curso da OAB, de Tribunal Júri. Eu estava dizendo ontem que agora eu vou generalizar, mas não só a UFAL, porque eu decidi que eu não vou mais me estressar no campeonato de júri da OAB. Rapaz, você leva um orador como o Bruno. Um orador como o Heitor. Muito bom. Hoje. Um orador como a própria Andressa, né, hoje, que era muito boa. E vários outros. Aí você chega lá e tem um julgador brilhante, um grande advogado, mas que tem medo de fazer júri, que contrata pessoas para fazer o júri. E pega um menino desse que brilhou e dá 7. Não existe isso. E dá 7 quando todos estão dando 10. E se estressa. Você vai avaliar alguém se quer ter conhecimento, sem se quer participar, né? Fazer ali se quer ter o que ele faz. Porque se tivesse paixão, não tinha medo de fazer. Perfeito. Ia se trabalhar. Isso a gente vê muito na rede social, né? Muita gente fazendo ali o curso, falando de advocacia, que não conhece da realidade. E hoje nós estamos muito numa vida de faz de conta, né? Rede social. Não é na rede social. E é esse assunto que eu queria falar com você. Raimundão, e como foi que surgiu aí, né? Eu lembro que você já gostava do Facebook, era DJ da madrugada. Como foi esse amor aí, a rede social? Quem foi que ensinou? Não, eu tive que... Essa parte mais amadoristicamente, eu vinha fazer naturalmente. Na necessidade de inter-relação, de conversar com as pessoas, de produzir, de apresentar a minha poesia. Veio o Facebook, depois veio o Orkut, não é? Mas na fase de Instagram, eu não vou dizer profissionalização, eu sou contra ao advogado. Você está com um curso de oratória, você tem que profissionalizar. Perfeito. Você está com um podcast aqui, você tem que profissionalizar. Mas a sua vida de advogado, de advogada, quando você terceiriza para especialistas, você perde a originalidade daquela rede. Você pode observar. Artificial, né? Muito artificial, né? Fica artificial. Eu não tenho na minha rede social, no meu Instagram, eu não tenho um profissional que mexa. Tem ninguém que meta o dedo. Só eu. Quem responde sou eu. Quem fala sou eu. Desculpem, inclusive, que às vezes eu fico sem responder porque não dá tempo. Até os cards eu faço. Até os cards eu pego lá o Canva. Pronto. Eu tenho um Canva lá. Os cards sou eu que faço. Isso. Eu tenho... Lá no escritório a gente tem. Eu peço uma ajuda, né? Não, no escritório eu tenho um cara, o Rafael, um abraço pro Rafael, que faz o nosso marketing, mas no meu Instagram pessoal, eu que falo. Eu que até crio o card. A originalidade, não é? Então, é basicamente isso. Agora, quem foi que me trouxe para esse mundo de networking? Uma estagiária minha. Foi mesmo, não? Foi. 2 estagiários, um casal de estagiários. Na época. Você tem que ir para o Instagram, pro Facebook. A Graziele. Graciele Queiroz, veio aqui. Graciele. Né, Felipão? Veio aqui, Graciele? Quando Graciele Queiroz
E o outro colega que um grande amigo, mas que deixou a advocacia. Hoje é comerciante. Quem é? Não chegou tão meu amigo, mas é cansaço. Me fugiu o nome, porque não permaneceu. O seu isso. Mas ele advogou? Me ajude aí o nome do menino, meu amigo, que ia pra lá com a Grazi direto. O Max. Não advogou não, só estagiou. Chegou a estagiar comigo. Chegaram os dois juntos para estagiarem comigo. Grande cara, o Max. Então foram os dois que me apresentaram a confraria criminal. Foram os dois, porque eles viviam nesse mundo de digital. E que começaram a me despertar para a importância de eu explorar o mundo digital com o pouco conhecimento que eu tinha da advocacia. Então, os dois foram que me apresentaram ao mundo digital. E a Grazi cresceu aí. Demais, a Grazi demais, estagiou demais. muito pouco tempo comigo, mas fez o primeiro júri comigo. E o Marcos também fez. E ela só diz, ó, a única pessoa em Alagoas que eu trabalhei foi Raimundo Palmeira. O resto Foi verdade. é conversa. Foi. Então, basicamente, é isso. E hoje, assim, como você separa um tempo da sua vida pra colocar ali um post, Não, eu publicar faço algum vídeo? naturalmente. Ou é o seu dia a dia? Saiu de casa, já começa a fazer vídeo. Naturalmente. Às vezes eu passo um dia sem postar, 2, nesse corre-corre todo, mas Você aí tem eu vou lá e 80 atualizo. mil seguidores, né? 80 mil seguidores? 77 mil. 77, Fechei quase hoje. pronto. Fechei hoje, 77 mil. Pronto. E pessoas vivas que interagem. Comenta, interage, conversa. Aproveitar o seu podcast para pedir perdão e desculpa, porque às vezes eu não consigo responder. Deixa aqui o arroba. Pelo número. Seu arroba aqui do arroba Raimundo Instagram. Palmeira. Não, tá arroba Raimundo Palmeira. Raimundo Palmeira. Mas às vezes eu não consigo responder a todas as pessoas no direct. Porque essa é a vida da gente, né? Corrida Aí eu demais. tento, mas eu tento responder o máximo possível. Não surpreenda se 2 semanas depois eu lhe responder uma mensagem que eu vou repassando. Aí a gente vai viajando, seu Wilson dirigindo, o menino cuidando de um cliente Aí e fica outro, mais fácil, eu vou olhando. Raimundão, e a inteligência artificial, o que é que você acha em relação a essa nova tecnologia, né? Essa nova Importantíssima, forma de atuar, vamos dizer assim, em relação à questão do direito? Tem vários sites hoje que já tem essa inteligência artificial, o Dizer o Direito lançou uma recentemente. Os tribunais também estão adotando algumas... Estou preocupado né, com isso. inteligência artificial. É Como importantíssimo. furar essa bolha, né, da inteligência artificial? Como o advogado deve lidar com isso? É importantíssima a inteligência artificial para uma pesquisa, para uma sugestão de elaboração de uma peça. Mas, na hora que se entregar todo o rumo da defesa, da acusação e, pior, do julgamento à inteligência artificial, a gente vai pecar pela perda da essência humana, pela perda da sensibilidade. Eu não sei se você já sentiu, Rodrigo, Perfeito. mas eu estou muito preocupado. Os tribunais superiores hoje, os despachos de admissibilidade estão sendo feitos tudo iguais. Se houver um feriado nacional... Alguma IA. Não é? Alguma IA. Se houver um feriado nacional, um feriado forense estabelecido pelo Código de Processo Penal, e você deixar usá-lo para fazer depois, vai ter um despacho determinando que você prove. Pô, está no código. Perfeito. Então eles não entram nem no mérito. Está uma coisa padronizada. Pode pegar os últimos... E é mais fácil você conseguir alguma coisa nos tribunais superiores com habeas corpus do que nos recursos, né? Perfeito. Também acho. Eu já consegui, assim, pela atuação da gente lá do escritório, a gente já conseguiu em HC e Também. não conseguiu, né? E não conseguiu em recurso especial. A gente critica tanto a arbitrariedade, mas nesse mundo são muito mais valorosas pessoas como o ministro Schietti, que é egresso do Ministério Público e ouve a defesa analisa a defesa. Esse é o julgador, né? Raimundão, estamos encerrando já a nossa conversa aqui, um bate-papo super, né, proveitoso, de várias histórias suas, né, conteúdo na advocacia. Vamos à volta, o retorno. Raimundão, o retorno. Quero agradecer a você, né, você é um cara do bem, um cara que sempre está à disposição na advocacia. Hoje eu sei que você estava cansado, no dia a dia trabalhando, a semana toda trabalhando, né, júri, audiência, viajando para o interior. Mas disse, não, Rodrigo, tô pronto aqui, me espere um pouquinho, mas eu vou. Chegou cansado e quando a gente começou a falar um pouco da advocacia criminal, você, né, ressurgiu aí das cinzas, vamos dizer, começou a falar da advocacia, né, dos casos, dos desafios, você começou a falar aqui de maneira brilhante.
E encerrando, né, nossa conversa aqui, esse bate-papo, eu queria que você deixasse, né, um conselho para a jovem advocacia que pretende atuar na advocacia criminal e também pretende atuar no Tribunal do Júri. Deixa um recado para essa turma que acompanha nosso podcast. Não perca o dom jamais de se resignar com as injustiças. Segundo ponto, tenha coragem. Você pode até não ter coragem na sua vida pessoal. Eu, Raimundo, posso amanhã ou depois fraquejar numa situação pessoal, mas nunca como advogado e advogado na defesa do seu constituinte. A advocacia, afinal, não é uma profissão para os fracos e medrosos, não é? Independente como seja na sua vida pessoal, mas como advogado ou advogada, seja forte, corajoso, corajosa. E não perca o dom de se apaixonar. Você vai manter a juventude e vai manter o brilho nos olhos na hora que você falar de defender a liberdade do direito criminal. Show de bola, Raimundão. Mais uma vez, obrigado, né, pela sua presença aqui. Um abraço, seu Wilson. Grande seu Wilson. Um abraço, Felipe. Tamo junto, encerrando mais um episódio. E aquela frase lá do Tiago Brunet: quem não ouve, não prospera. Forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo episódio. Valeu.